Olá, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês hoje a história primitiva do misticismo judaico, a partir da teoria de uma professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, professora Raquel Elior. Ela tem uma teoria fascinante. Segundo ela, a origem mais remota do misticismo judaico se encontra na Babilônia. Ora, o Templo de Jerusalém, o primeiro templo, construído por Salomão, foi destruído no ano 586 antes da Era Comum, pela invasão dos exércitos da Babilônia, sob comando de Nabucodonosor. A classe sacerdotal zadoquita foi exilada na Babilônia. E lá, o sacerdote da linhagem bíblica, Ezequiel, teve uma visão. Esta foi a visão do carro celestial, chamado de Merkabá. A partir desta visão mística, os sacerdotes passaram a perceber que, na verdade, a essência do templo, o protótipo do templo, está no céu, além de qualquer possibilidade de um poder humano atingi-lo. De maneira que os ciclos sétuplos de liberdade que eram celebrados em torno do templo pelos sacerdotes zadoquitas, como Ezequiel e todos os seus companheiros, eles permaneciam sendo executados no santuário celestial. Ora, no ano 539, Ciro, rei dos Medes e Persas, libertou os judeus do cativeiro. Eles voltaram para a Canaã, para a Palestina, reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo. E depois, com a invasão greco-macedônica, os seleucidas impuseram um culto estranho para o povo de Israel. Os macabeus se revoltaram e conseguiram uma libertação provisória do povo judeu. Porém, o sacerdócio zadoquita, o sacerdócio bíblico, efetivamente não foi restaurado. Os macabeus passaram a governar como reis sacerdotes. No ano 63, antes da Era Comum, os romanos invadiram Jerusalém, dominaram o povo judeu. Ora, os zadoquitas, a linhagem sacerdotal original, bíblica, eles se exilaram, segundo Raquel Elior, foram expulsos do templo e se exilaram no deserto. A história dos essênios, cujos escritos foram encontrados em meados do século XX, segundo ela, aqueles escritos, na verdade, dizem respeito aos escritos desta linhagem sacerdotal zadoquita, que, exilada do templo, refugiou-se no deserto e lá produziram uma verdadeira biblioteca, a chamada Biblioteca dos Manuscritos do Mar Morto. Em torno desta tradição sacerdotal, deste misticismo da Merkabá, onde, na verdade, o verdadeiro santuário é o santuário celestial, surgiu toda essa tradição do misticismo da carruagem. A descrição dela é a seguinte: os profetas, sacerdotes e poetas inspirados que compuseram os primeiros capítulos do misticismo visionário auditivo da carruagem, na segunda metade do primeiro milênio antes da Era Comum, garantiram aos seus leitores e ouvintes que o templo, que comemorava ciclos sétuplos perpétuos de santidade, liberdade e literacia pública, que haviam sido perdidos sobre a terra, continuava a existir para todo sempre nos 7 santuários celestiais, onde 7 carruagens dos querubins estariam eternamente presentes, dentro dos 7 firmamentos, e onde o serviço divino angelical sétuplo seria realizado eternamente. Desta forma muito sublime, muito bonita, Raquel Elior explica a origem do misticismo judaico. Seria, na verdade, uma tradição sacerdotal, surgida entre os círculos de sacerdotes da linhagem sacerdotal bíblica, zadoquitas.
desde a visão de Ezequiel e consolidou-se nos primeiros séculos da Era Comum como uma tradição e passou a ser escrita nos chamados escritos da carruagem, os escritos de recalote, os escritos do templo. Essa é a origem, segundo a professora Raquel Elió, mais primitiva do misticismo judaico.